cá entre nós, com certeza, essa vinheta aqui, ó, já fez parte da sua infância ou talvez adolescência. É isso mesmo. Nós vamos falar hoje sobre como usar a série Todo Mundo Odeia o Chris e aliá-la ao tema de redação sobre bullying. Vem comigo. Sejam bem-vindos ao canal da Redação. Eu sou o professor Wesley Pontes e nesse canal a gente alia cinema e redação. Já peço, por favor, que se você não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. Fique juntinho com a gente, porque a gente vai ter bastante novidade e muito material de qualidade te esperando. E hoje o nosso assunto é uma série da qual muita gente gosta. Na realidade, virou uma grande febre, principalmente aqui no Brasil. Nós vamos falar sobre a série Todo Mundo Odeia o Chris. Do diretor Andrew Wallerstein, a série Todo Mundo Odeia o Chris é um fenômeno. Ela estreou em 2005 e possui 4 temporadas. A série conta a história da família Rock e se passa nos anos 80. Só que o foco dela são as peripécias do jovem Chris, que é interpretado pelo ator Tyler James Williams. Aos 13 anos, a família do Chris se muda para o condado negro do Brooklyn, na cidade de Nova York, e ele se matricula numa escola em que ele é o único negro. E a partir daí, a série foca em uma série de questões que a gente pode inclusive chamar de tragicômicas. Não sei se vocês sabem, mas a série é uma certa autobiografia do comediante Chris Rock, que é inclusive o criador, o roteirista e ainda participa na 3ª temporada como o orientador vocacional do Chris. A história real, que conta de fato a vida do Chris Rock, ela se passa no final dos anos 70 e iniciozinho dos anos 80. Mas ele diz que como já havia muitas séries que trabalhavam os anos 70, ele decidiu focar especificamente na década de 80. Eu não sei vocês, mas pra mim a série é apaixonante porque a trilha sonora de Todo Mundo Odeia o Chris é exatamente aquilo que eu ouço no meu celular. Gente, é sério. Cada música que toca eu fico encantado, principalmente as músicas dos momentos românticos do Chris. Eu lembrei exatamente a minha playlist, principalmente a playlist do banho, e eu me sinto extremamente contemplado por esse seriado. Ainda falando sobre a história real que motivou o roteiro da série, na realidade o Chris Rock, ele não tinha somente a Tony e o Drew de irmão. Na vida real ele tinha 7 irmãos e uma irmã. Só que seria um pouco complexo trabalhar toda essa gente na série e, portanto, ele decidiu criar um roteiro focando apenas em 2. O Drew e a Tônia. A Tônia, gente. Quem não tem raiva da Tony? Sem contar que na série ele aborda o pai do Chris, que como diz a Rochelle, a mãe, tem 2 empregos, que de fato ele tinha. Além de caminhoneiro, ele era entregador de jornal. E uma outra curiosidade que vale muito destacar é que uma das vozes daquela música de intervalo, essa mesmo com a qual eu comecei o meu vídeo, pertence a Tina Arnold. Para quem não sabe, é a mãe do Chris, a Rochelle. Na vida real, ela ajudou na gravação da música. Só que aí começaram a surgir várias músicas e decidiram pegar uma música, Everybody Hates Chris, para ser a abertura do seriado, e essa música gravada pela Tina Arnold para ser a música de vinheta, funcionando como uma troca e também no intervalo da série. Bom, pegando um pouquinho a vida do Chris, focando em aspectos como amizade, namoro, emprego, escola, a sua vida na comunidade local, a gente percebe que ele tem mais desacertos que acertos. Na realidade, o Chris funciona como uma espécie de anti-herói, porque ele é o grande protagonista e herói, digamos assim, da trama, mas ele é bem diferente daquilo que nós conhecemos como protagonismo e heroísmo. E a gente pode destacar um aspecto que é muito marcado na série, que inclusive faz com que ela se enquadre na categoria tragicomédia, que é o racismo. De forma velada ou às vezes muito descarada, o personagem do Chris sofre racismo em vários âmbitos de sua vida. Desde o racismo vindo dos agentes policiais, ao racismo vindo por parte de vizinhos e principalmente na comunidade escolar. Na escola, por exemplo, o racismo que Chris sofre é bastante velado. Um racismo velado que é muito marcante é o que ele sofre da sua professora. A gente percebe claramente que em alguns episódios ela desprivilegia o Chris em nome de outros alunos, justamente por causa da tonalidade de sua pele. Bom,
Não só de racismo, a série Todo Mundo Odeia Chris vive. Um aspecto muito marcante que a gente percebe é o bullying. E ele sofre bullying dentro de casa, ele sofre bullying no seu bairro. Quem não se lembra, por exemplo, do cara pedindo o dólar do dia quando o Chris passa na rua? E o bullying mais marcante, talvez, é o que ele enfrenta na escola, principalmente pelo personagem Caruso. E o interessante é que o racismo do Chris se mistura também com o bullying. A gente deixa, inclusive, questionamento de que até em que momento o bullying não é uma manifestação concreta de preconceitos que muitas pessoas carregam e, inclusive, disfarçam esse preconceito sob a forma de brincadeiras. Especificamente falando de bullying, a gente pode citar que na série Todo Mundo Odeia o Chris, ele se manifesta de várias formas. Seja o bullying moral, por meio, por exemplo, de calúnias, seja o bullying psicológico, que se manifesta através de ameaças, como ele sofre principalmente pelo Caruso e sua gangue. O bullying físico é quando ele apanha dos colegas. O bullying material, que é quando ele tem alguns dos seus pertences roubados e até mesmo danificados. E o bullying verbal, que se manifesta de diversas formas, como por exemplo apelidos, nomeações pejorativas e até mesmo palavrões. E é justamente esse aspecto que é bom a gente utilizar sobre essa série para a gente tratar de algum tema de redação que envolva o bullying. A série retrata esse ambiente muito característico dessa fase da vida, que é a infância e a adolescência, a fase infanto-juvenil, que é marcada por sensações de descoberta, de não e de pertencimento a alguns grupos e, ao mesmo tempo, de dificuldade em lidar com o diferente, que, inclusive, é uma das causas do bullying. Pegando, então, o exemplo do personagem Chris, que, de fato, aconteceu baseado na história do comediante Chris Rock, a gente pode destacar que o bullying não é uma realidade simplesmente presente na ficção. E no que diz respeito ao Brasil, no contexto real, é um problema que se faz muito presente. O mundo adulto ele pode sim ser marcado por bullying. Acontece principalmente o chamado corporate bullying, que é o bullying que ocorre no ambiente de trabalho. Mas aqui, nessa aula, nós vamos focar principalmente o bullying no contexto infanto-juvenil. Ok, gente, ó, Todo Mundo Odeia Chris é uma série ótima, você já sabe que ela é baseada em fatos reais, destacamos que o Chris sofre racismo, sofre bullying em diversos contextos, mas vamos agora falar um pouquinho sobre esse assunto que pode, sem dúvida, ser um tema quente da redação. Então chega de papo e vamos começar a aula. Bom, os estudos sobre bullying datam-se nos anos 70. Esse termo foi criado por um pesquisador sueco chamado Dan Alves. Ele é um psicólogo que trabalha na Universidade de Bergen, na Noruega. O Dan Alves fez um estudo relacionando as intimidações que ocorriam no ambiente escolar com os casos de jovens, principalmente adolescentes, que tiravam as suas vidas. Ele chegou à conclusão que acontecia um fenômeno sistemático direcionado às pessoas por motivações diversas, principalmente aquelas envolvendo diversidades, como aparência física, religião, origem social e, inclusive, orientação sexual. Dan Alves fez um longo estudo com 34 mil estudantes, cerca de 400 professores e aproximadamente 1.000 familiares. E ele chegou à conclusão de que essa forma de agressão específica mereceria o destaque, tanto da sociedade quanto das escolas e principalmente das famílias. Dan Alves, a partir daí, fez uma cartilha orientando a sociedade escandinava a lidar com esse problema. Nós tendemos a não acreditar naquilo que não tem nome. E é justamente por isso que o bullying muitas vezes é negligenciado. No caso do Brasil, o bullying é uma prática bastante presente. Um exemplo disso é uma matéria divulgada o ano passado, 2019, pelo jornal o Globo, afirmando que o bullying praticado no Brasil corresponde a 2 vezes mais que a média mundial. Outro exemplo para confirmar essa realidade é uma matéria do site Agência Brasil, segundo o qual 1 a cada 10 brasileiros é vítima frequente de bullying. E o bullying, que também pode ser chamado de intimidação sistemática, ele pode se manifestar de diversas vertentes. Nós temos o bullying verbal, que é marcado por apelidos, xingamentos e ofensas. Nós temos o bullying físico, que já é aquele em que se constata a agressão física. Há o bullying moral, marcado por calúnias, xingamentos, apelidos. Também existe o bullying psicológico,
que corresponde principalmente a ameaças. Pode-se citar também o bullying sexual, que inclui assédio, agressões sexuais de menor ou de maior intensidade. Há também o bullying material, que consiste em um furto ou danificação de pertences pessoais da pessoa. E por último, o bullying virtual, que é uma forma nova que tem acontecido com muita frequência nas redes sociais brasileiras. A partir de agora a gente vai começar a estudar essa nova forma de violência e eu destaquei para a aula de hoje alguns aspectos que vocês podem utilizar ao trabalhar esse tema bullying. Então pega a sua caneta, pega o seu papel e vamos começar a anotar. Primeiro ponto que eu acho válido destacar é o aspecto família. As relações familiares e toda a sua complexidade podem de fato contribuir para a perpetuação de inúmeros problemas sociais. O bullying é um exemplo deles. Para comprovar essa teoria, eu trago para vocês um estudo feito pela Universidade de São Paulo, a USP. Essa pesquisa envolveu 2.354 estudantes entre 10 e 19 anos. O objetivo da pesquisa era verificar a qualidade da interação das famílias, entendendo como se dava a relação entre os filhos e os seus responsáveis e como isso refletia no comportamento dessas crianças no contexto escolar. O estudo concluiu o seguinte, que basicamente existem famílias funcionais e não funcionais. As famílias funcionais seriam aquelas em que há respeito, amor, diálogo e supervisionamento por parte dos pais. Ou seja, há uma boa relação entre os filhos e os seus responsáveis e principalmente trata-se de um contexto com ausência de conflitos. Enquanto as famílias não funcionais são aquelas marcadas por brigas, por pouco diálogo e principalmente por falta de supervisionamento em relação à atitude dos filhos. O estudo concluiu que as crianças que vêm de famílias funcionais têm um menor envolvimento com práticas de bullying na escola, enquanto as crianças que praticam essa forma de agressão, em sua quase totalidade, são provenientes das famílias não funcionais. Ou seja, não tem como desvencilhar a atuação das crianças fora de casa e como é o contexto familiar e principalmente a questão relacionada à inter-relação entre filhos e pais. Quando a gente pega família, existem algumas questões que a gente pode inclusive abordar numa redação sobre bullying. É possível destacar que muitas vezes os pais são coniventes com a prática. Muitos acreditam, somente se tratar de meninos, que aquele comportamento é típico da idade ou da demonstração de masculinidade. Outros pais acreditam que apenas se trata de uma brincadeira de criança, na qual eles não devem interferir por ser algo comum àquela faixa etária. Por sua vez, existem aqueles familiares que são omissos com relação à repreensão e fazem com que seu filho cresça num meio em que, mesmo ele errando dessa forma, ele não receba as correções devidas. E por último, também é possível destacar que muitas vezes o deboche, o bullying, a humilhação parte dos próprios familiares, tendo em vista que às vezes o agressor no contexto escolar pode ser vítima de bullying dos seus próprios pais, de seus irmãos, primos, no ambiente familiar. O segundo ponto que eu acho importantíssimo destacar no tema bullying é o tópico escola. Em novembro de 2015, durante a presidência de Dilma Rousseff, foi sancionada a chamada, popularmente, Lei Anti-Bullying. O nome verdadeiro do documento é Programa de Combate à Intimidação Sistemática. É a primeira vez na história do Brasil que a gente tem um documento que especifica a necessidade de se debater sobre esse problema que muitas vezes é invisibilizado no contexto social. Além de listar os 8 tipos de bullying, o programa define que o bullying seja uma prática combatida principalmente por meio da prevenção. E ele destaca que as agremiações, as academias, os clubes e, fundamentalmente, a escola são responsáveis por estabelecer a função preventiva em relação ao bullying. Vale destacar que a lei anti-bullying ela tem caráter preventivo e socioeducativo. Em nenhum momento ela aplica punições ou disciplinamento como a principal forma de lidar com esse problema. Entretanto, a realidade é bem diferente. Apesar de a gente ter uma lei que define a escola como principal ator na luta contra a intimidação sistemática, na prática a gente verifica uma outra realidade. Uma matéria do jornal Estadão fez uma denúncia de que as escolas não têm cumprido o seu papel no que diz respeito à prevenção ao bullying. A matéria aponta, inclusive, que alguns colégios sequer abordaram algum programa pedagógico para lidar com esse problema em todas as faixas etárias.
E a gente pode apontar aqui algumas causas para você trabalhar no seu texto. A primeira delas diz respeito à formação docente, tendo em vista que esse assunto pode ter sido pouco discutido ou não ter sido discutido no ambiente de formação dos diretores, supervisores e professores. Isso faz com que a equipe pedagógica saia da universidade sem aprender técnicas e mecanismos de identificação e de combate ao bullying. É possível destacar também que em muitos contextos a escola pode ser conivente. Muitos alunos têm medo de denunciar. Eles temem que a escola não tome uma postura adequada com relação ao seu agressor. Isso faz com que o bullying se perpetue e não haja a devida punição. Outro ponto importante destacar é que na contemporaneidade a relação entre escola e família se encontra muito fraca. Poucos são os pais, principalmente da fase adolescente, que se preocupam com o cotidiano escolar de seus filhos. Isso faz com que haja uma pouca interação entre esses dois nichos que são tão importantes para a vida de um estudante. Já que a gente está falando de escola, eu quero dar um exemplo muito bacana. A Finlândia, que é um país que é exemplo mundial no que diz respeito à educação, que inclusive já figura-se no topo do ranking da melhor educação mundial por anos seguidos, segundo o relatório do PISA, criou um programa de combate à intimidação sistemática de grande sucesso, o qual recebeu o nome de Kiva. E, gente, o programa foi tão certeiro que ele conseguiu, em 80% das escolas nas quais ele foi aplicado, erradicar o bullying e diminuir drasticamente nas outras 20%. Aí você deve estar se perguntando o que esse programa tem de tão interessante. É o seguinte: primeiro, ele tem como foco não o agressor, mas a vítima, que muitas vezes ela é esquecida e não é ouvida. Em alguns casos, inclusive, porque ela tem medo de denunciar. Outro ponto, a Finlândia estabeleceu um canal de ajuda a essas crianças e a esses adolescentes, fazendo com que eles se sentissem confortáveis para denunciar, para pedir ajuda, e dessa forma eles conseguiram identificar os agressores e também fornecer apoio psicológico a esses indivíduos. Agora, a chave do programa Kiva está justamente em um aspecto que muitos países ignoraram, e é a questão das testemunhas. O programa estabeleceu algumas estratégias para conscientizar as pessoas ao redor das vítimas a ajudarem a vítima no que diz respeito ao fortalecimento para a denúncia e ao mesmo tempo para coibir o agressor. Até porque a gente sabe que em muitos casos as pessoas que praticam bullying querem chamar a atenção e encontram plateia para isso. A questão é que o Kiva foi um programa de sucesso e foi exportado para mais de 20 países da Europa, que inclusive também chegou a terras latino-americanas. A Finlândia, de fato, foi um exemplo no combate ao bullying no mundo. O nosso tópico 3 da aula de hoje diz respeito à banalização. O bullying, sem dúvida, é uma violência extremamente normalizada. Isso porque o Brasil tem uma visão um pouco deturpada sobre o conceito de violência. As pessoas acreditam, na grande maioria dos casos, que violência se trata especificamente de aspectos ligados à agressão física. Muitos não conseguem enxergar um deboche, uma ameaça, uma calúnia, uma difamação, como formas também de ser violento. E aí, para a gente ilustrar esse aspecto, eu acho interessante que nós peguemos a fala da filósofa judia Hannah Arendt. É uma filósofa bastante conhecida, um conceito também se tornou bastante conhecido de nós, que é o conceito de banalidade do mal. Hannah Arendt formulou o conceito de banalidade do mal quando, ainda enquanto jornalista, ela foi cobrir o julgamento do militar nazista Eichmann, que inclusive deu nome ao livro dela, Eichmann em Jerusalém. Ao perceber o depoimento daquele homem, ela chegou à conclusão de que o mal ele pode ser praticado por pessoas das quais a gente menos espera. A gente acredita que muitas vezes as grandes atrocidades e as maldades são fabricadas por pessoas extremamente ruins ou por mentes doentias, inclusive com requintes de psicopatia. Hannah Arendt mostra o contrário. Ela diz que o mal pode ser feito por pessoas comuns, pessoas que estão fadadas a seguir um sistema no qual elas se encontram e banalizam e normatizam uma série de ações que em muitos contextos não se dão conta de que se tratam de ações extremamente perversas. E aí você se pergunta, Wesley, mas como usar o conceito de banalidade do mal com o bullying? Dentro do que a gente falou no critério de banalização, e isso vocês podem inclusive aplicar para outros temas de redação, principalmente os que envolvem preconceito, o conceito de banalidade do mal pode ser aplicado
a ideia de que em muitos contextos as pessoas são coniventes com a maldade. Quando você tem o bullying, por exemplo, você tem um grupo de pessoas que compartilham daquela ideia, ou que riem diante de uma situação de bullying, ou que em alguns momentos, inclusive, repassam esse bullying em forma de uma mensagem no WhatsApp, ou de print de uma tela em alguma coisa publicada em uma rede social, ela está simplesmente reproduzindo a maldade sem perceber a banalidade do mal. Fechando então essa questão de banalização, nós temos a ideia de conivência, aceitação e principalmente de apatia diante da maldade, o que faz com que o bullying seja perpetuado, uma vez que ele não é encarado socialmente como um problema a ser discutido. Quantos de vocês já não ouviram a frase que o bullying é coisa de criança? Na minha época não tinha isso, e as pessoas acabam deixando isso se perpetuar socialmente. O nosso último tópico sobre bullying é a sua forma virtual, ou seja, o cyberbullying. Principalmente após os anos 2010, com a popularização da internet móvel, com a democratização do acesso aos serviços de internet e principalmente com a popularidade relacionada às redes sociais, o bullying também passou a acontecer nos espaços virtuais, até porque também são espaços de convivência e dessa forma problemas da realidade também vão se fazer presentes no mundo virtual. Ou seja, o bullying virtual ele nasce com as redes sociais, com essa geração imersa em toda essa tecnologia e que está constantemente ao longo do seu dia envolta nesse tipo de comunicação. Aqui no Brasil é uma realidade muito séria. Uma matéria publicada pela Unicef, que é a Fundação Internacional de Amparo e Apoio à Infância, disse que o Brasil é o segundo lugar do mundo no que diz respeito ao cyberbullying. E a vertente virtual da intimidação sistemática encontra um terreno fértil para acontecer. Os agressores, os chamados bullies, se valem de perfis anônimos, o que dá um certo encorajamento para que eles cometam o bullying. Além disso, a distância entre o agressor e a vítima também funciona como um certo fortalecimento. O indivíduo tende a se sentir mais à vontade para cometer o bullying, tendo em vista que ele não está perto do agredido. Outro ponto que vale destacar é a sensação de coletividade. Em alguns contextos, principalmente quando se trata de alguma publicação, é possível notar que a junção de vozes faz uma sensação de fortalecimento. Quando alguém vê algum indivíduo praticando bullying com outra pessoa, ele tende a entrar naquela brincadeira e a seguir com aquela agressão em relação ao indivíduo. E claro, o bullying virtual ele é muito grave. Primeiro porque ele traz danos muito sérios, porque ele é de difícil remoção. Por mais que a justiça determine que um conteúdo seja deletado, ou que até mesmo por meio de denúncias dos internautas alguma postagem seja removida, é possível que alguém tenha feito um print, baixado um vídeo, o que faz com que aquela agressão se perpetue infinitamente. Além disso, o bullying virtual ele é problemático porque ele amplia a rede de agressão. O bullying numa sala de aula, por exemplo, tem como público aqueles alunos que compõem aquela turma. Agora, na internet, ele perde a dimensão e muitas vezes a pessoa passa a ser chacota até em âmbito internacional. Bom, falamos bastante sobre bullying e agora a gente vai montar um esquema de redação sobre esse assunto. O recorte que eu selecionei para vocês foi o seguinte: o bullying no contexto brasileiro atual. Bom, para a gente falar da nossa introdução, é claro que nós vamos recorrer à série Todo Mundo Odeia o Chris. Nós vamos usar a série Todo Mundo Odeia o Chris, apontando que ela aborda o cotidiano de racismo e de bullying constantes sofridos pelo protagonista. E aí você vai poder usar os seus conhecimentos e expandir bastante essa parte do repertório. Capricha, hein? A ponte que nós vamos fazer é linkar a série com o contexto brasileiro. E a gente pode dizer que na série Chris sofre bullying relacionado a questões raciais por ser o único negro de sua escola. E a partir daí a gente pode relacionar que o não saber lidar com algumas diferenças é o que faz com que algumas pessoas pratiquem a intimidação sistemática. A nossa tese vai ficar assim. Assim, é preciso pontuar falhas nos âmbitos escolar e familiar como contribuintes dessa forma de violência. Combina aqui, hein? Vai ficar uma introdução linda demais. O argumento 1 vai ser aberto com o seguinte tópico frasal. Isto posto, vale destacar o papel da família. Lembrem-se que o tópico frasal pode ser curto mesmo. Ele só precisa ser um resumo do que vai vir no parágrafo. O embasamento que nós vamos estudar é o estudo da USP, que aponta que se uma criança vive em um contexto saudável, ela tende a se envolver em menor grau
com práticas de bullying, ao passo que uma criança que vive em um contexto problemático tende a não só perpetuar, como principalmente praticar essa forma de agressão. No desdobramento, nós vamos explanar que contextos problemáticos geram bullying. E aí a gente vai trabalhar a questão da convivência, a ausência de diálogo e principalmente a falta de correção por parte dos pais. O tópico frasal do argumento 2 ficou assim: aliado a isso, a inoperância das escolas contribui para a ocorrência de intimidações sistemáticas. Bom, nós não vamos começar com o repertório nesse argumento. Nós vamos citar a lei anti-bullying, que muito provavelmente estaria na coletânea. Nós vamos apontar o destaque que essa lei dá ao papel da escola. A partir daí nós vamos entrar com o repertório. Aqui nós vamos trazer a matéria do jornal Estadão, que denuncia que muitas escolas não têm feito a sua parte na prevenção a esse problema. E como desdobramento do argumento, nós vamos destacar a falta de capacitação da equipe docente, mostrando que em muitos casos as universidades não trabalham esse tópico na formação de professores, diretores, supervisores. É claro que a nossa proposta precisa começar com uma retomada, e ela vai ficar assim. Portanto, o bullying é uma prática que se perpetua por conta de adversidades em casa e na escola dos jovens. E aqui a gente vai fazer uma proposta. Olha só, apesar de eu ter feito com vocês uma estrutura com 2 problemas, eu vou dar uma proposta porque eu acredito que ela vai resolver as 2 questões. Tudo bem? E aí é legal porque a gente vai ficar com um espaço maior e pode fazer uma proposta arrasadora. O agente que nós vamos selecionar é, claro, o governo. A ação vai ser aprimorar os preceitos da lei anti-bullying. A gente não pode propor que seja criada uma nova lei. E aqui eu vou colocar um detalhamento da ação, citando, sabe quem? A Finlândia. O detalhamento vai ficar da seguinte forma: nós vamos exemplificar como fez a Finlândia, cujo projeto intitulado Kiva se tornou um exemplo a todo mundo ao propor a conscientização e o trabalho com as vítimas e com as testemunhas como pilares principais de combate. Olha esse detalhamento. Mas não acabou aí não, falta o modo. O nosso modo vai ser por meio de parcerias com centros de ensino superior. E olha para mim, como a gente só fez uma proposta, eu posso dar um segundo detalhamento. Vamos ver? Eu vou abrir um travessão e explicar essas parcerias, que ofereçam cursos de capacitação a toda a equipe escolar, a qual, por sua vez, instruirá familiares através de reuniões e de semanas temáticas. E para terminar e coroar nossa proposta, a finalidade. O objetivo vai ser romper com o ciclo de bullying e integrar pais e escolas numa luta conjunta contra esse mal da sociedade. Ai, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Por favor, se inscrevam no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, ative as notificações, porque eu tenho certeza de que você não vai se arrepender, que já já aquela sua série, aquele seu filme que você tanto ama, podem aparecer numa aula com a gente aqui. Um grande beijo para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.